professor João Matheus. Eu vou explicar a implementação das duas funcionalidades que foi pedida, que foi o Picking e o Viewports no trabalho 1. Como o trabalho anterior, eu vou supor que já está todo explicado, e eu vou partir do ponto dessas duas implementações aqui. E eu usei os códigos que estão no Dropbox do professor como base. Vou começar falando do Picking. Seguindo a mesma lógica que foi mostrada lá no código, eu usei essa assinatura para a função Picking, que é a mesma que dada no código do professor. Essa função ela faz basicamente criar um buffer, tá aqui. Aí ele cria esse buffer aqui. Depois é basicamente o que está dito no código, né? Ele inicia o picking usando a camada gráfica, passando o x e o y, a largura, a altura, o buffer e o tamanho do buffer. Depois ele inicia o display e desenha a lista de objetos. Depois o que ele vai fazer? Ele vai retornar o objeto selecionado aqui. Tá aí. Essa é a função, o ID do objeto selecionado. E esses IDs aqui eu vou explicar como é que eles são gerados. O nome técnico que foi dito não é ID, é name, como foi dito na aula. Draw list object aqui, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Que estou fazendo, estou dando um push name, sendo i mais 1, que está dentro desse for aqui, que vai desenhar toda a lista, e pop name. E o picking vai ser ativado no clicar do mouse. Então, ou seja, aqui eu já tenho uma lista dos names feito. Agora eu vou ter que gerenciar, tá gravando, tá. Eu vou ter que gerenciar o clicar do mouse, que está na função do mouse, que ela tá aqui, picking. O que é que ela vai fazer? Ele vai criar uma variável chamada pick, que ela vai retornar, ou seja, ela vai ter um x e um y, que é onde foi clicado na tela. Vai fazer esse mapeamento, essa função, e vai retornar o ID do objeto selecionado. Depois eu tenho esse inteiro aqui, que é referente ao objeto que foi selecionado. Ou seja, se eu selecionar no nada, ou seja, não clicar em nenhum objeto, ele vai me retornar o pick anterior. Devido aos tratamentos que eu fiz nessa variável aqui, ela já começa com 0, se ela estiver vazia, ela vai para 0, já está bem tratada no código essa variável, então não precisa me preocupar aqui. Ou seja, se o picking for no mesmo objeto, ou se for e não clicar em nada, ele vai continuar o anterior, tá aqui. Se eu clicar no objeto, ele vai retornar o ID do objeto aqui, menos 1, porque como a gente começou lá com mais 1, a gente tem que subtrair menos 1 aqui, para fazer referente ao vetor de objetos. Eu vou mostrar isso aqui funcionando no código não, na implementação. E picking é basicamente isso, assim. Eu achei, assim, em relação a código, implementação até que simples, lógico, com a camada gráfica, com a explicação do professor. Mas agora eu vou explicar viewports. Viewports está aqui. O que foi que eu fiz? Eu criei uma variável chamada vp, que inicialmente ela começa false, que significa essa variável fundamental verdadeira, ela vai mostrar os viewports, que eu criei 2. Eu criei um que vai ser sempre a visão oposta do que você está vendo no principal. Tipo,
Se você está vendo uma casa de frente, você está vendo a porta e a janela. No viewport da esquerda vai mostrar a parte de trás da casa. E o outro viewport que eu coloquei, ele vai ficar alternando entre os objetos que você está selecionado. E vai mostrar uma visão meio que de cima do objeto, meio que na diagonal, com um ângulo de 45 graus mais ou menos. Vai ficar mais claro quando eu for mostrar a implementação. Aí eu criei uma função chamada viewport, que foi também inspirada na implementação do professor. E aqui eu deixei padronizado o cenário que estava solto. Eu achei bem legal essa implementação do professor de deixar numa função só. Eu acabei fazendo isso aí também, que facilita muito na parte de viewport. Foi isso. O que mudou aqui? Nada. As cenas. Aqui no teclado tem. Aqui quando eu aperto ponto e vírgula, ele vai alternando a variável VP. A função viewports está aqui. É basicamente, aqui eu vou fazer, aqui está um comentário do professor, quero fazer o código. Aqui a gente define, a gente pega, né, da camada gráfica a largura e a altura. E aqui a gente vai fazer, aqui eu estou colocando os dois viewports. Adaptei a função que foi dada no Dropbox e eu coloquei um viewport para ser a visão contrária que eu estou vendo na principal, que é essa aqui, que ela vai estar, ou seja, ela vai ter 0 em x e vai ter 2 vezes a altura dividido por 3, que eu dividi em 3 pedaços, ou seja, ela vai estar no canto superior esquerdo. Aqui a proporção, ou seja, que é o x e o y inicial, e aqui a proporção em relação ao tamanho aqui, que é 4 vezes a largura dividido por 4, que é a altura dividido por 3. Essa aqui é a proporção, o tamanho da janela, e essa aqui é o x e o y, onde ela vai estar localizada. Aqui eu faço para ele olhar para a câmera, ou seja, só que é o x invertido e o y invertido. Nossa. Aqui é o x invertido e aqui eu passo o x também, para mostrar ela invertida. Aqui, o que é que eu faço? Eu faço uma pergunta. Se a lista para tratar o caso dele não carregar o viewport no cenário vazio, tipo, ele não vai ter nenhum objeto para olhar, então ele não carrega a tela. Se eu tiver objeto, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir outra janela, só que ela vai estar no canto superior direito. A mesma coisa, só que eu vou olhar, só que agora não vou ter em relação à minha câmera, vou ter em relação ao meu objeto, ou seja, eu vou olhar em relação ao onde o meu objeto está. Essa aqui vai ter como referência a câmera, e esse aqui vai ter como referência o objeto. Aqui eu vou carregar o cenário, né, como eu esqueci de falar. Carrego o cenário no viewport no primeiro, o segundo, e aqui é o principal, que é o que aparece maior da tela. Esse aqui é basicamente, vai começar no 00, vai ter o tamanho do que foi definido nas macros lá em cima. E aqui ele vai seguir a câmera normal, aqui na camada gráfica, e aqui carrega o cenário. Eu acho que é isso. Na parte de desenho não tem nada assim, nada adicional, só aquela função. Desenho tem, só tem o viewport aqui, que é a função lá que foi definida. Só. Agora eu vou mostrar funcionando. Comentário lá que eu apaguei. Aqui. Primeiro eu vou mostrar o cenário todo feito.
Aqui tá mostrando 0 ali, ó. Vou carregar um cenário com vários aqui. Vou mostrar o... Como eu falei que eu não consegui, assim, não me dava bem com essas cores do... Assim, não consegui colocar uma cor. Assim, o objeto selecionado fica branco. Não consegui, eu acabei fazendo um tipo de implementação diferente. Aumenta um pouco o tamanho do objeto. Aqui eu vou selecionando os objetos aqui, ó. Para mostrar que eu estou alterando ele, seleciono esse. Está funcionando. Agora usando o scroll do mouse. Agora eu vou limpar. Picking vai para 0, normal. Não estou selecionando nada. Agora eu vou mostrar o viewport. Vou carregar o cenário aqui. Vou colocar 2 casas, fica mais fácil. Vou colocar 3 aqui. Aqui. Acabei acionando na parede ali sem querer. Das sombras. Tá aqui. Aqui é a casa que eu estou selecionando. O viewport vai mudando também. E ali a visão contrária. Estou vendo as 3 casas de frente, as 3 casas de costa. Aí que eu viro. Tá aqui. É como se fosse uma visão contrária. E aqui eu consigo. Da direita eu estou acompanhando o objeto que eu estou selecionado. Aqui. E é basicamente isso. Se eu for tirando aqui os objetos, aí a janela lá some, por causa que a matriz está vazia. E acho que a implementação é basicamente essa.